Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 15.3, exercício número 27. Vamos ao enunciado. Determine o volume do sólido dado, limitado pelos planos coordenados e pelo plano 3x mais 2y mais z igual a 6. Bom, então temos aqui, né, que calcular um volume de um sólido, vamos utilizar a integral dupla, aí ele nos dá limitado pelos planos coordenados. Quem são os planos coordenados? É x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero. Esses são os planos coordenados. Para calcular o volume, aí a gente faz uma limitação aí entre duas funções, né? Ou entre x e x, ou entre y e y, ou z e z. O mais comum é isolar o z. A gente já tem aqui o z aqui com fator único, né? Multiplicando ele, o 1, então fica mais fácil isolar. Então a gente pode isolar o z ali com nesse outro plano. Então a gente fica com 6 menos 3x menos 2y. Então, como temos essa limitação entre esses dois z's, a gente pode limitá-los entre inferior e superior. Aqui, se a gente zerar o x e o y, dá 6. Então, a gente limita esse como sendo inferior e esse superior. Feito isso, o que acontece? A gente calcula o volume através da integral dupla, né, numa região D, de uma função f, que é superior, função de x e y, menos uma função g, que é inferior, função de x e y, numa região dA. Como é função de x e y, isso aqui representa um z superior e esse é o z inferior, que a gente limitou aqui. E aí a gente precisa da região D, que vai estar no plano XY. Região D que vai estar no plano XY. Então, para achar no plano XY, a gente tem x igual a zero e y igual a zero. Só que a gente tem que fazer a intersecção entre esses dois planos, que vai dar o plano XY. Então, a gente iguala o z superior com o z inferior. Então, a gente vai ter aí que vai ser o 6 menos 3x menos 2y, isso igual a zero. Se a gente quiser fazer integral do tipo 1, a gente agora tem uma equação de uma reta e eu isolo o y na equação. Então, fica 6 menos 3x igual a 2y. E aí, a gente tem que y é igual, passa dividindo aqui o 2, 6 dividido por 2 fica 3, menos 3 sobre 2x. Então, agora eu tenho aí a limitação, né? E posso esboçar a minha região D para achar os limites de integração. Então, a gente vai ter aqui y e x. Aí a gente tem essa reta, que é a intersecção entre os z superior e z inferior, né? Que é a intersecção entre os dois planos. Se a gente zerar o x, o y dá 3, né? Marca aqui 3. Se a gente zerar o y, o x vai dar 2, né? Passa o 3, passa esse termo para lá, o 3 corta com 3 e o 2 multiplicando. E aí a gente tem aqui essa reta, tá? Essa reta é y igual a 3 menos 3 meios de x. Aí eu tenho a limitação x igual a zero. Aqui é x igual a zero. E a limitação de y igual a zero. Y igual a zero. Então, aqui está a minha região D, né? Que se eu for fazer a integral do tipo 1, vai ser de y igual a zero até a reta, y igual a zero até a reta, y igual a zero até a reta. Então, os limites
eu vou ter para y primeiro e depois para x. Então, o y vai de 0, y igual a 0, até y 3 menos 3 meios de x. Enquanto o x varia de 0 até aqui onde se encontra, que é x igual a 2. Tá? Então, a gente vai ter aí que o volume fica igual integral de 0 a 2, integral de 0 a 3 menos 3 meios de x. A função aqui z inferior é 0, o z superior fica 6 menos 3x menos 2y. Aí o dA é primeiro a integral em y, dy, e depois fazer a integral em dx. Então agora eu tenho uma integral do tipo aí inteirada, e a gente pode calcular. Então vamos ter o volume como sendo integral de 0 a 2. Aqui eu vou fazer a integral primeiro em relação a y, esses dois termos são constantes, então eu posso fazer 6 menos 3x, né? A integral desses dois termos da y, aqui menos a integral, o 2, a integral de y fica y² sobre 2, sendo que varia dos limites de 0 a 3 menos 3 meios de x, depois integral em dx. Então, eu vou ter aí que o volume é igual a integral de 0 a 2, substituindo os limites de integração. Aqui, eu posso pôr, ó, mantém aí o 6 menos 3x. Aí é substituindo os limites, superior, substituir só o superior, né? Porque substituir inferior, zero esse termo e zero esse termo. Então, fica aqui o 3 menos 3 meios de x. Aqui o 2 simplifica com 2. A gente tem aqui menos, aí onde era o y, substitui pelo 3 menos 3 meios de x, que fica ao quadrado. Tudo isso daí a gente tem integral em dx. Aí então a gente pode simplificar e escrever integral de 0 a 2. Esse termo aqui, um deles, a gente pode pôr em evidência. Então a gente pode escrever 3, aí menos 3 meios de x, aí que multiplica. Nesse termo aqui sobrou 6 menos 3x. E nesse termo aqui sobra menos, né? Um 3, aí menos 3 meios de x. E fecha parênteses. Integral em dx. Então, a gente tem que volume é igual a integral de 0 a 2. Aí, 3 menos 3 meios de x. Aí, aqui a gente vai ter 6 menos 3. Vai ficar 3. E aqui a gente tem menos 3x com menos aqui fica mais. Então, menos 3 com mais 1,5 dá menos 1,5, que é menos 3 meios de x. Isso integral em dx. Esse aqui é a mesma base, então a gente soma os expoentes. Volume é igual a integral de 0 a 2 de 3 menos 3 meios de x, aí quadrado dx. Tá? Pode fazer distributivo, integrar em relação a x, ou se quiser, a gente pode aplicar a substituição aqui e fazer por substituição. A gente coloca u, aí a gente tem que é 3 menos 3 meios de x, aí deriva du, aqui a derivada fica menos 3 meios dx, aqui então a gente isola o dx, fica menos 2 terços, o 2 passa multiplicando 3 dividindo du, igual a dx. Aí podemos substituir os limites de integração. Então, quando x é 0, o u fica igual a 3 menos 3 meio vezes 0, que fica 3.
E quando x é igual a 2, o u vai ser igual a 3 menos 3 meios vezes 2. 2 corta com 2, fica 3 menos 3, u é 0. Então, a gente fica com volume igual integral. Onde era 0 fica 3, onde era 2 fica 0. Aí a gente tem, onde era 3 menos 3 meios de x fica u, que fica elevado ao quadrado. Onde era dx fica menos 2 terços de du. Menos 2 terços de du. Então, a gente vai ter aí que o volume é igual a menos 2 terços, fica fora. A integral de u fica u ao cubo sobre 3, que varia de 3 a 0. Aí, então, vamos ter que o volume fica igual a menos 2. Aqui fica 3 ao quadrado. Aí, aqui, vamos ter o superior, 0 ao cubo, menos o inferior, 3 ao cubo, substituindo os limites. Aí, então, aqui, podemos simplificar o quadrado com cubo, né? Aí fica menos 3 aqui, vezes o menos 2. Temos que o volume é igual a 6 unidade de volume. Esse é o volume do sólido limitado por esses planos. Bom, espero que tenham gostado da resolução e eu aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!